Começa a valer a suspensão do consignado, que é a notícia que todo mundo está falando hoje, aprovada no Senado. Vamos esclarecer aqui, ó. O Senado aprovou nesta quinta-feira, ontem, dia 18, o projeto de lei 1328 de 2020, que suspende as parcelas de empréstimo consignado, né, com desconto em folha, por 4 meses. Isso para aposentados, pensionistas e servidores públicos. Mas muita gente se engana e a gente vem aqui esclarecer. Afinal, quando começa a valer a suspensão do consignado? Muita gente já está contando com isso e não é querendo jogar água fria, não. Mas é o seguinte, projeto de lei está aqui. A gente vai explicar para você nunca mais esquecer, porque isso serve para tudo quanto é projeto de lei. Quando você ouvir projeto de lei, você lembra desse vídeo e desse organograma que a gente fez. O projeto de lei está aqui. Pessoal, quero dizer uma coisa para vocês. O projeto de lei ele pode nascer na Câmara, no Senado ou no Executivo, certo? Aqui, ó, o presidente é o Executivo. Então, o que acontece? Quando ele nasce na Câmara, ele vai ser aprovado na Câmara. Se ele não for aprovado, ele morre ali na Câmara. Depois ele vai para o Senado e depois vai para o presidente, para sanção ou veto. Se ele for vetado, ele volta aqui de novo para a Câmara e para o Senado para derrubar o veto ou não. Então, o Congresso é formado pela Câmara e pelo Senado, os dois juntos. A Câmara, vira de regra, é a casa iniciadora, ela inicia os projetos. E o Senado é a casa revisora, mas isso é a regra, toda regra tem sua exceção. O projeto de lei ele pode nascer no Senado, e se ele nasceu no Senado, consequentemente, a Câmara vira a casa revisora. Então, nesse caso do projeto de lei do consignado, ele nasceu de um senador. Como ele nasceu no Senado, ele foi aprovado no Senado, e muita gente acha que porque está no Senado, agora o próximo passo é só o presidente sancionar. Não, ela vai para a Câmara ainda, para que seja discutida, votada, se não for atoerada e aprovada na íntegra, ainda vai depois para o presidente para veto ou sanção. Se ele vetar, o que é provável nesse caso, por conta do tempo que vai demorar, volta todo o procedimento para a Câmara e para o Senado, porque o Congresso, né, formado pelos dois, é soberano, eles podem derrubar o veto do presidente. Então, eu quero esclarecer isso para vocês. Nesse momento, o projeto de lei do consignado ele ainda está aqui. Ele vai agora para a Câmara, depois para o presidente, e se ele for vetado, ele vai voltar nesse procedimento todinho. E só lembrando, por exemplo, no caso do auxílio emergencial, o projeto do auxílio emergencial nasceu do Executivo, ou seja, do presidente. Então, depois ele passou na Câmara, no Senado e depois foi sancionado pelo presidente. Então, é um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Então, se tudo correr bem e rapidamente no Congresso, essa PL, né, do consignado, que suspende por até 120 dias, ainda tem que ter a aprovação do presidente da República. Isso tudo precisa acontecer rapidamente para que entre em vigor. Portanto, não há qualquer previsão para que essa suspensão do consignado ocorra na prática. Analisando todo o cenário político, né, o contexto econômico, provavelmente haverá um veto deste pelo presidente se passar na Câmara. E aí volta para o Congresso novamente. Ou seja, não conte com isso, ao menos por enquanto, certo? Então, a partir de hoje você não esquece mais. Quando você viu PL, primeira coisa que você tem que verificar é onde nasceu esse projeto. Se nasceu na Câmara, ele vai para o Senado. Aí falou, aprovou na Câmara. Então, o próximo passo é o Senado. Muita gente, então, enganada, achando que depois do Senado sempre vem a sanção do presidente. Mas, nesse caso, o projeto de lei nasceu no Senado. Então, ele vai para a Câmara ainda e depois vai para a sanção ou veto do presidente. Então, aqui, com responsabilidade, a gente está trazendo a notícia para você que não conte com isso, pelo menos por enquanto. Qualquer andamento mais rápido que tiver, probabilidade de mudança de cenário, a gente não sabe o que pode acontecer, o Brasil pode agravar a crise, pode melhorar, tudo isso influencia na decisão. A expectativa é que as coisas melhorem e a gente torce para isso. Mas, por enquanto, não conte com isso, não tem data para começar, tem todo esse processo para correr. Houve uma discussão muito grande no Senado, o relator do projeto desconfigurou ele completamente, porque disse que não tinha sentido, ia prejudicar as instituições financeiras e eles iam recolher
o crédito para as pessoas mais vulneráveis e agora na última hora conseguiram reverter. Então toda essa discussão vai acontecer na Câmara e depois vai passar para o presidente, que a gente sabe que tem uma postura agora muito preocupada com a questão da economia e pode ser que vete, né? Na nossa opinião, ele deve vetar independentemente de partido, é a nossa análise neste momento. Então, para você se preparar, eu peço que você compartilhe esse vídeo com todo mundo, pessoal. Por favor, porque tem muita gente achando que já vai acontecer o mês que vem, muita gente achando que já pode contar com isso para o mês seguinte ou para o próximo, e tem muito caminho a ser percorrido ainda.